Vamos iniciar esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz. A neurologia, que é a área de atuação da gente, ela pode ser subdividida em várias áreas e uma delas, que é a que a gente atua com mais ênfase, é a neurofisiologia clínica, que é a parte da neurologia que estuda o cérebro do ponto de vista do seu funcionamento. O cérebro, né, o que tem dentro do crânio, a medula e os nervos periféricos. Então, esse estudo do funcionamento, ele mostra coisas que, por exemplo, um exame, para a gente citar um exemplo, a tomografia, ela vai mostrar de uma outra forma. A tomografia, por exemplo, vai mostrar um determinado tumor cerebral, né, a forma onde que ele está localizado, etc. E a neurofisiologia clínica vai estudar esse mesmo cérebro e, de uma certa forma, esse mesmo tumor, mas do ponto de vista de como isso afeta o funcionamento, no caso aí, do cérebro. O tumor pode alterar totalmente o funcionamento cerebral, ou não, ou ele, por exemplo, tem tumores benignos que são localizados em determinadas áreas e que eles não trazem maiores repercussões para o funcionamento cerebral e algumas vezes, inclusive, são achados por acaso. A gente pede, às vezes, por um outro motivo e encontra uma malformação vascular, um tumor, sequelas de acidente vascular cerebral antigos, etc. Então, a neurofisiologia clínica é mais ou menos isso. A gente faz também a parte neurológica, né? Mas a ênfase do que a gente faz é principalmente essa parte que é a de funcionamento do sistema nervoso. Então, conforme dizemos, tem o cérebro, o cerebelo, a parte que está dentro do crânio, a medula espinhal. Essas duas principais estruturas formam o sistema nervoso central e os nervos, junto com os músculos que estão conectados aos nervos, é a parte que é chamada de sistema nervoso periférico. A gente dispõe de 3 recursos diagnósticos, 3 exames complementares que vão vão dar a contribuição deles no sentido de trazer um esclarecimento dessa parte funcional do sistema nervoso e que auxilie no diagnóstico e no tratamento, que é o principal objetivo que leva o nosso cliente até o consultório, clínica, hospital, etc. O primeiro desses recursos diagnósticos, o primeiro exame, é o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é um exame da cabeça, ele é feito com a colocação de pequenos eletrodos que são ligados a um aparelho e que tem por função estudar o funcionamento do cérebro do ponto de vista do seu funcionamento e no que diz respeito à parte bioelétrica, né? O eletroencefalograma tem como principal objetivo o estudo da epilepsia, mas ele também dá informações muito boas a respeito de processos demenciais, de lateralizações de atividade lenta, por exemplo, de um lado do cérebro. Junto com outros exames, ele vai trazer informações que são somadas junto com a parte clínica, que é com certeza a parte mais importante, mas esse exame, junto com os outros, com a clínica, tem por objetivo auxiliar nesse diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. É medicamentoso, é cirúrgico, é outra coisa, então tem vários recursos. O segundo exame que a gente faz e que de certa forma, assim, também já disponível há muitos anos. Logicamente, esses recursos foram muito melhorados com o advento da informática,
né, da tecnologia digital, primeiro, e posteriormente da informática, que possibilitou uma série de análises que a gente não tinha até algum tempo atrás, alguns anos ou décadas atrás. Então, o segundo exame, a eletroneuromiografia, vai fazer o estudo do sistema nervoso periférico, ou seja, do nervo e do músculo conectado a esse nervo. Então, a eletroneuromiografia, por exemplo, ela vai me dar uma informação se aquela pessoa tem uma neuropatia ou não. Por exemplo, ela está sentindo uma dormência na mão, está sentindo falta de força numa perna, falta de força em outra, os mais diversos sintomas, está tendo queimação, está tendo dormência, formigamento, tudo isso vai ajudar a compor, junto com esse exame, um quadro que possa trazer esclarecimento sobre qual é o motivo. A eletromiografia, né, ela usa como método de execução o estímulo elétrico ou o eletrodo que vai ser introduzido no músculo para avaliar como está o funcionamento desse sistema nervoso periférico. O diabetes é uma das doenças que mais dá repercussão no nervo periférico, mas também outras situações, como, por exemplo, alcoolismo crônico, doenças autoimunes, doenças genéticas, essas doenças como, por exemplo, Guillain-Barré, doenças infecciosas causadas por vírus, e uma série de outras situações nas quais a eletroneuromiografia é um importante recurso diagnóstico e, em muitas situações, o único recurso diagnóstico. O terceiro elemento, o terceiro exame complementar que a gente faz é a chamada polissonografia. A polissonografia é um registro poligráfico, ou seja, de vários fatores que utiliza recursos do eletroencefalograma, da eletromiografia e de outras especialidades, como pneumologia e etc., para fazer no seu conjunto um exame que traga muitas informações de como o organismo daquela pessoa está funcionando no decurso da noite, né? Então, o objetivo é fazer um estudo funcional, no caso da polissonografia, do organismo no decorrer da noite de sono. E espera-se que seja o sono o mais parecido com o normal possível. Não se usa remédio, não se dá tranquilizante, anestesia, qualquer coisa. O sono precisa ser o mais próximo daquele que a pessoa ocorre na sua casa, etc. Dentro da polissonografia, o transtorno que é mais comum e que leva a pessoa, em geral, ao consultório médico é o ronco, né? O ronco, ele incomoda principalmente a pessoas, não o próprio paciente em si, mas a pessoa que, em geral, dorme ao lado dele. Seja esposa ou esposo, seja qualquer, ou às vezes uma pessoa da casa, uma pessoa que algumas vezes dorme em outro cômodo. O fato é que esse é um dos motivos que vai fazer com que o doente vá ao consultório para essa avaliação da questão do sono. O ronco, o problema dele é que ele vem muito associado com um outro transtorno chamado síndrome da apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é um quadro clínico que pode ser leve até o mais grave, mas que, quando de uma determinada intensidade, vai causar no organismo daquela pessoa uma série de transtornos e que vai trazer consequências muitas vezes graves do ponto de vista de saúde,
ou pelo menos vai trazer repercussões na qualidade de vida daquela pessoa no dia seguinte. Sonolência excessiva, concentração diminuída, sonolência ao dirigir, ao conduzir veículos, uma série de fatores, o rendimento no trabalho passa a ser menor. Por quê? Porque a pessoa não consegue aprofundar o sono de modo adequado, então, ou por fatores outros, o fato é que aquele sono que aquela pessoa, que aquele paciente apresenta, ele não é um sono reparador. Então, enquanto o ronco prejudica mais quem está do lado, a apneia do sono vai ser um problema que pode ser grave para o doente e que pode levar, por exemplo, a transtorno da tireoide, a transtorno do diabetes, tipo diabetes, da glicose, aumentar o colesterol, aumentar o triglicéride, uma série de questões cardiológicas, incluindo infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, doenças cerebrais como acidente vascular cerebral. Então, essas questões são complicações possíveis e futuras que o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono vai propiciar em termos de alívio. Então, nós estamos tentando resumir aqui esses 3 exames, eletroencefalograma, eletromiografia e polissonografia, que fazem parte da neurofisiologia clínica, são os exames que a gente faz no nosso serviço e que, para isso, a gente conta com o auxílio de profissionais competentes e que a gente procurou fazer formação adequada e se manter atualizado nesses anos que a gente vem trabalhando. Então, de uma forma geral, e para se dar uma noção ao cliente, ao paciente, que logicamente não tem conhecimentos técnicos, do que é aproximadamente o que a gente faz na neuroclínica, esse local onde a gente trabalha.